Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar a lei orgânica aqui do município de Itapema, com foco, é claro, na prova do nosso concurso. Então, eu vou mostrar para vocês a lei orgânica, explicando principalmente como que ela deve ser cobrada na nossa prova. Pessoal, a lei orgânica é a principal lei do município, a lei que traz as regras de organização do município de Itapema, tanto para a prefeitura como para a Câmara Municipal, como a gente vai estudar. Este preâmbulo que aparece aqui raramente é cobrado em prova, e esses pontos que são menos importantes para a prova eu vou deixar para vocês fazerem a leitura por conta própria. Vamos aproveitar aqui o nosso tempo para ver aqueles pontos que realmente são importantes para a prova. Então já vamos para o artigo 1º, que apresenta o município de Itapema. O município de Itapema, como a gente sabe, faz parte do estado de Santa Catarina e faz parte do Brasil, e é na união indissolúvel, né? Claro, o município de Itapema não pode se separar do estado de Santa Catarina nem do Brasil, claro. E aqui, este artigo 1º vai repetir uma série de princípios e fundamentos e objetivos que estão na Constituição Federal também. E por ser uma simples cópia de trechos da Constituição Federal, este artigo 1º também dificilmente vai ser cobrado em prova. Por isso, também vou deixar para a leitura de vocês e vamos agora para o artigo 2º. Este, muito importante para fins de prova. Aqui a banca pode fazer uma pegadinha para tentar confundir vocês. Por quê? Porque no município de Itapema, assim como em qualquer município, existem apenas dois poderes. O legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a prefeitura. Atenção! Não existe poder judiciário nos municípios. Poder judiciário a gente vai encontrar no Estado e na União. Então, quando a gente pega a Constituição Federal para estudar, a gente vai encontrar na Constituição Federal os três poderes. Mas quando a gente pega a lei orgânica aqui de Itapema, a gente encontra apenas os dois poderes, legislativo e executivo, porque não existe poder judiciário do município. E a banca pode fazer uma pegadinha tentando te enganar, dizendo na prova, são poderes do município de Itapema, o legislativo, executivo e judiciário. E aí está errado afirmar que o judiciário seria um deles. Então lembre, o Brasil, o país, tem três poderes, legislativo, executivo e judiciário. O estado de Santa Catarina tem três poderes, legislativo, executivo e judiciário. O município de Itapema, somente dois poderes, legislativo e executivo. Bom, o município, buscando integrar organização, planejamento e execução de funções de interesse comum, pode associar-se a demais municípios que fazem limite com Itapema, municípios vizinhos. Sim, Itapema pode unir esforços com municípios vizinhos e também com o estado de Santa Catarina, formando associação municipal ou estadual. Então, o artigo 3º permite que o município de Itapema una esforços com municípios vizinhos, justamente para prestar serviços de forma associada para suas populações. Símbolos do município de Itapema são a bandeira, o brasão e o hino municipal. Sobre a organização político-administrativa de Itapema, é importante saber que o município é uma pessoa jurídica de direito público interno. Aqui a banca pode tentar te enganar, dizendo que o município é uma pessoa jurídica de direito privado, e aí estaria errado, né? Pessoas de direito privado são empresas, empresas públicas, sociedades de economia mista, empresas privadas, essas são pessoas de direito privado. Municípios, estados, União, são pessoas de direito público interno. E o município de Itapema tem autonomia política, administrativa e financeira. Claro, o município não é subordinado ao governo estadual ou ao governo federal. Ele tem a sua autonomia e a prefeitura vai exercer com autonomia funções do município. Bom, aí tem o endereço da prefeitura, isso acho que não é relevante para fins de prova. A criação e organização e supressão de distritos depende de lei municipal, seguindo as regras da legislação estadual. Se eles quiserem criar algum distrito, fazer uma lei tratando sobre distritos, tem que ser uma lei municipal, seguindo as regras da legislação estadual. E o parágrafo 3º eu acho interessante para a prova, que ele estabelece que qualquer alteração no território do município de Itapema
só pode ser feita na forma de lei complementar, preservando a continuidade e a unidade histórico-cultural do âmbito urbano e rural, dependendo de consulta prévia às populações diretamente interessadas, mediante plebiscito. Então, para mudar o território de Itapema, só é possível com essas duas coisas, com uma lei complementar e realizando um plebiscito, que é uma consulta à população. Tem algumas vedações ao município e a banca também pode perguntar em prova quais são as vedações do município. Primeira delas, município não se mete com religião. Como assim, professor, não se mete com religião? O município não pode estabelecer, não pode criar cultos religiosos ou igrejas. Também não pode colocar dinheiro neles, não pode subvencionar. E também não pode embaraçar, atrapalhar o funcionamento. Então, em resumo, não se mete, não cria, não dá dinheiro e não atrapalha, não impede o funcionamento das igrejas e demais cultos religiosos. É isso, essa é a proibição que nós temos aqui. Também é vedado recusar fé a documentos públicos e também o município não pode criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Por exemplo, neste concurso agora, para fazer o concurso e se classificar, faz diferença se eu sou de Itapema ou não? Não faz, porque o município não pode criar nenhuma preferência para quem já mora no município, por exemplo. Então, vai passar no concurso quem for melhor na prova. Exatamente, você que está aí me assistindo, se dedicando para conquistar essa vaga, você vai conquistar. É isso, não tem nenhuma preferência entre brasileiros. Dando exemplo de concurso, quem for melhor fica com o cargo. Sobre bens e competência, pessoal, a gente tem bens que pertencem ao município de Itapema. Quando essa lei orgânica foi feita, todos os bens que pertenciam ao município na época continuaram pertencendo e o município ainda tem direito àqueles famosos royalties, a participação de exploração de petróleo ou gás natural, recursos hídricos também para fins de geração de energia elétrica e outros recursos minerais do seu território. O artigo 8º traz uma lista de competências do município, e isso pode ser perguntado em prova. Atenção, tem uma grande lista no artigo 8º de competências do município. Aí, quando a gente termina essa grande lista, a gente encontra no artigo 9º uma outra lista de competências. Qual é a diferença, pessoal? No artigo 9º, nós temos competências do município em comum com a União e com o Estado de Santa Catarina. E no artigo 8º são competências só do município de Itapema. E a banca pode fazer uma questão misturando, confundindo aquilo que cabe só ao município, que são todas essas competências do artigo 8º, com essas que cabem ao município em comum com a União e o Estado. Então a gente tem que diferenciar. Quer uma dica para diferenciar? Memoriza primeiro as que são competências comuns, porque são menos situações. E lembra que todo o restante que tem aqui na lei são competências só do município. As competências do município em comum com o Estado e a União é justamente zelar pelo respeito à Constituição e às leis, instituições democráticas e conservar o patrimônio público, cuidar de saúde, assistência pública e direito das pessoas com deficiência, claro, porque nessa área a gente vai ter órgãos municipais, estaduais e federais atuando. Proteção de documentos e bens de valor histórico, artístico, cultural, monumentos e paisagens notáveis e sítios arqueológicos. Meio de acesso à cultura, educação e ciência, proteção ambiental, preservação de florestas, floras, o meio ambiente em geral, fomento ao turismo, programas de construção de moradia e a questão habitacional e saneamento básico, combate à pobreza e marginalização, registro de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais, e também a política de educação por segurança no trânsito. Para todos esses fins, então, o município de Itapema atua junto com o governo estadual ou federal, conforme o caso. E nas hipóteses do artigo 8º, que são competências somente do município. Muito importante fazer a leitura também do artigo 8º para memorizar essas situações caso apareçam na prova. Avançando, pessoal, a gente entra agora no capítulo 2 da Lei Orgânica, que trata do Poder Legislativo Municipal. O Poder Legislativo que é a Câmara Municipal, a Câmara de Vereadores. De 4 em 4 anos, o povo vai às urnas e elege os vereadores, né? São 13 vereadores aqui no município, conforme consta no parágrafo 4º do artigo 10, e isso é bastante cobrado em provas, é bom saber. O mandato dos vereadores, como a gente sabe, é de 4 anos,
e a eleição feita sempre até 90 dias antes do término do mandato. Bom, em regra, as decisões da Câmara Municipal são tomadas por maioria dos votos presentes a maioria absoluta dos seus membros. Como assim? Bom, vamos entender aqui as maiorias para entender essa lógica. Para que tenha uma votação na Câmara, eu preciso que estejam presentes a maioria absoluta dos membros da Câmara. Se são 13 vereadores, quantos serão a maioria desses 13? Mais da metade, que seriam 7 vereadores. Né? Com 7 vereadores eu tenho mais da metade. Então, se tem sessão na Câmara hoje e algum assunto precisa ser debatido, ele só vai poder ser votado se estiverem presentes 7 vereadores. E para ser aprovado, ele vai necessitar do voto de mais da metade dos presentes. Por exemplo, tem sessão na Câmara hoje e estão presentes todos os 13 vereadores. Eu vou precisar de 7 votos para ter mais que a metade. Tem sessão na Câmara hoje e estão presentes 10 vereadores. Eu vou precisar de 6 votos, porque com 6 eu já tenho mais da metade. Tem sessão na Câmara hoje e estão presentes 9 vereadores. Com 5 votos eu já aprovo, porque é mais da metade. Então, a votação é por mais da metade dos que estiverem presentes, mas só pode ter votação se estiver presente mais da metade do total. Pessoal, maioria absoluta é mais da metade do total, que serão 7 vereadores enquanto for 13. Ainda mais difícil de aprovar são as matérias que exigem 2/3, porque as matérias que exigem 2/3 vão precisar aqui de 9 votos para serem aprovadas, né? Porque o 2/3 de 13, né, não dá um número redondo. Só que aí, como passa de 8, serão 9 votos, né? Então, eu preciso de 9 votos para aprovar essas matérias que exigem 2/3. Eu preciso de 7 votos para aprovar matérias que exigem maioria absoluta. E quando for maioria simples, que é a regra geral, mais da metade dos presentes. Bom, em regra, quando esta lei não disser de outra forma, eu preciso de mais da metade dos presentes. Tem alguns casos que esta lei orgânica vai dizer que precisa do voto da maioria absoluta. Sempre que a lei orgânica disser que precisa do voto da maioria absoluta, vai precisar de 7 votos para aprovar, não importando quantos estão presentes. Tem que ter 7 votos favoráveis para aprovar algo por maioria absoluta. E por 2/3, tem alguns casos também que exigem 2/3, e aí, como são aqui 13 vereadores, 2/3 vai equivaler a 9 votos, né? Porque com 8 votos eu ainda não tenho 2/3, né? Eu preciso de 9 votos para isso, então é o mais difícil de alcançar. Bom, então as matérias que a lei orgânica quer mais atenção para que sejam discutidas e votadas, ela vai exigir 2/3 ou maioria absoluta. No restante, no geral, vai ser por maioria dos presentes. E às vezes, com poucos votos, a gente já consegue aprovar, dependendo de quantos vereadores estejam presentes. Muito bem, atribuições da Câmara Municipal. Mais um assunto importante em prova. O artigo 12 traz uma lista de competências da Câmara de Vereadores que passam pela sanção do prefeito. Aqui, pessoal, a gente tem uma lista de matérias que a Câmara de Vereadores vai aprovar mediante projeto de lei. Aprovado o projeto de lei, a Câmara encaminha para o prefeito, que pode sancionar ou vetar. Se o prefeito concorda com o projeto que os vereadores aprovaram, ele sanciona e promulga, já transformando em lei. E se o prefeito não concorda, ele vai vetar, como a gente vai estudar hoje aqui. Isso nas matérias do artigo 12, que é uma grande lista. Quando termina essa lista do artigo 12, tem uma outra lista com matérias que são competência exclusiva da Câmara. Qual é a diferença? As matérias que estão no artigo 13, que são de competência exclusiva da Câmara, são matérias que a Câmara de Vereadores vai discutir, votar e ponto final. Ela não vai encaminhar para o prefeito sancionar ou vetar. O prefeito não pode vetar essas matérias aqui. Essas matérias do artigo 13 geralmente vão envolver o funcionamento interno da Câmara ou a fiscalização que a Câmara faz sobre o prefeito. Já no artigo 12, que nós vimos anteriormente, temos as principais matérias do município que vão passar pela sanção do prefeito. E agora o que nos interessa, como que isso cai em prova? A banca vai misturar na questão,
matérias que passam pela sanção do prefeito, com aquelas que não passam, que são exclusivas da Câmara. E vai te perguntar quais que passam ou quais que não passam pelo prefeito. Então a gente tem que memorizar também quais são as matérias que passam pela sanção do prefeito. Tudo que envolve o sistema tributário municipal, as leis orçamentárias, a fixação e modificação do efetivo da guarda municipal, definir a quantidade de guardas municipais é uma competência que passa pela sanção do prefeito. Planos e programas municipais de desenvolvimento, bens de domínio do município, transferência temporária da sede do governo, transferir temporariamente a sede da prefeitura, criação de cargos na prefeitura, organização das funções fiscalizadoras da Câmara, normatização das cooperações e associações representativas no planejamento municipal, normatização também da iniciativa popular, que é a situação que o povo apresenta projetos de lei por meio de pelo menos 5% dos eleitores. Esse é um detalhe bastante cobrado em prova, que a gente vai voltar a falar sobre ele mais adiante. Criação, organização e supressão de distritos, criação, transformação, extinção e estruturação de empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias e fundações. Criação das secretarias municipais, quando cria uma secretaria nova, quando extingue uma secretaria. E também fixar um ano antes das eleições a quantidade de vereadores para a próxima eleição, sempre respeitando, claro, os limites da Constituição. E hoje nós temos 13 vereadores. Bom, essas são as competências que passam pela sanção do prefeito. Em todas essas matérias, depois dos vereadores aprovarem, eles encaminham para o prefeito, que pode sancionar ou vetar. Muito bem. E agora as matérias de competência exclusiva da Câmara, aquelas que o prefeito não pode vetar, aquelas que o prefeito não se mete. Geralmente aqui é a Câmara cuidando do seu funcionamento interno ou fiscalizando a própria prefeitura. Olha só, a Câmara vai elaborar o seu regime interno. O seu regimento interno, que traz as regras de funcionamento da Câmara, é elaborado pela própria Câmara Municipal. A Câmara também vai cuidar do seu funcionamento interno, trazendo as suas regras de organização, funcionamento, política, criação, transformação e extinção de cargos. A Câmara vai definir quais são os cargos necessários, quais são os setores da Câmara. A Câmara define tudo isso sozinha, sem intervenção do prefeito. A Câmara autoriza o prefeito e o vice a se ausentarem do município quando forem ficar mais de 15 dias fora, exceto, claro, quando estiverem em gozo de férias. Pessoal, o prefeito e o vice, sempre que eles estão no exercício do mandato e vão ficar fora de Itapema por mais de 15 dias, a não ser quando estão de férias, eles têm que pedir autorização para a Câmara. Se eles não pedem autorização e ficam esse prazo fora, eles podem sofrer impeachment e perder o mandato. Também é poder da Câmara sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem o poder regulamentar. Exorbitar o poder regulamentar é quando o prefeito faz por decreto mais do que ele pode fazer por decreto. E aí o prefeito ou prefeita, no decreto, fez algo que precisaria de uma lei para fazer. Neste caso, quando a prefeita ou o prefeito se excede, a Câmara de Vereadores tem o poder de suspender aquele ato. Também mudar a sua sede. Vejam, se é para mudar a sede do governo, passa pela sanção do prefeito. Quando é para mudar a sua sede, não passará por essa sanção. Também fixar a remuneração dos vereadores, do prefeito, vice-prefeito, a remuneração dos políticos, é fixada pelos vereadores, pela Câmara. Julgar anualmente as contas prestadas pelo prefeito. Claro, porque todos os anos a prefeita vai prestar contas, a prefeita ou prefeito, vai prestar contas e a Câmara faz o julgamento dessas contas. É isso. Esse julgamento das contas é uma função de fiscalização que o prefeito também não terá poder de intervir. Também a tomada de contas do prefeito quando não apresentadas à Câmara até o dia 31 de março, porque é obrigação da prefeitura prestar contas todo ano até o dia 31 de março para a Câmara. Fiscalizar e controlar diretamente atos do Poder Executivo, zelar pela preservação da sua competência, apreciar atos de concessão ou permissão e renovação de concessão ou permissão de transporte coletivo, representar, denunciar ao Ministério Público por 2/3 dos seus membros, instauração de processo contra prefeito, vice-prefeito, secretários por prática de crime. A prefeitura, então, a Câmara
constatando que um desses políticos cometeu um crime, é possível ela representar para que o Ministério Público, recebendo essa denúncia, tome providências. Também aprovar previamente a alienação ou concessão de imóveis municipais e também, por motivo secreto, a escolha de titulares quando a lei determinar. Esse último caso é muito difícil acontecer, mas se alguma lei determinar, também vai ser procedido dessa forma. Bom, a Câmara Municipal, na sua função de fiscalizar a Prefeitura, pode convocar autoridades do município, secretários municipais, para comparecerem no prazo de 8 dias pessoalmente e prestarem informações sobre assuntos previamente determinados, sendo crime contra a administração pública a ausência sem justificação adequada ou ainda prestar informações falsas. Bom, então é isso que a gente tem aqui. Também podem ser encaminhados pedidos escritos de informação e aí também o prazo para atender os pedidos escritos vai ser de 30 dias, também sendo crime não apresentar no prazo. Bom, essas são regras importantes que nós temos então sobre a Câmara. Avançamos agora dentro da Câmara Municipal ainda para falar sobre os vereadores. Os vereadores eleitos pelo povo terão algumas proibições. Primeiro, eles têm uma grande prerrogativa, né? Porque os vereadores têm aquela imunidade parlamentar, eles são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. É só aqui no município de Itapema. Saiu do município de Itapema, o vereador não tem mais essa imunidade, essa inviolabilidade pelas opiniões, palavras e votos. Bom, e os vereadores têm algumas proibições. Do momento que eles são eleitos, não tem nenhuma proibição ainda. Logo após a eleição, a Justiça Eleitoral vai verificar se a documentação dos candidatos está regular, se a prestação de contas da campanha está regular, para confirmar que eles vão tomar posse no mandato. E aí, quando a Justiça Eleitoral verifica que está tudo certinho, ela vai expedir o diploma daqueles que foram eleitos. Quando é expedido o diploma do vereador que foi eleito, ele já tem as proibições do inciso 1. A eleição, como a gente sabe, ocorre no mês de outubro, de 4 em 4 anos. E a diplomação é poucos meses depois, antes da posse. Geralmente a diplomação vai ser no mês de dezembro. E a posse no dia 1º de janeiro. Então, essas proibições que a gente tem aqui no inciso 1 são proibições que os vereadores têm a partir de dezembro, antes mesmo de assumir o cargo. Depois, quando tomarem posse, além dessas proibições, tem mais outras. E a banca pode te perguntar na prova, o que é proibido para o vereador desde a diplomação ou desde a posse? Então tem que saber diferenciar também. E o que é proibido desde a diplomação? É proibido ter qualquer contrato com o município ou com pessoa jurídica do município, exceto quando o contrato obedece cláusulas uniformes. O que é um contrato com cláusulas uniformes? É aquele contrato que é igual para todos. Por exemplo, se eu me mudo e vou solicitar a instalação de energia elétrica, água na minha residência, eu vou ter um contrato que é padrão, que é uniforme. Esse tipo de contrato eu posso ter com o município, claro. Eu não posso ter outros contratos dos quais eu vou me beneficiar pelo fato de ser vereador. Aquela ideia que a prefeitura vai facilitar um contrato para que eu, como vereador, também ajude a prefeitura, não fiscalize tanto, enfim. E é para evitar esse tipo de situação que o vereador deve ter independência para fiscalizar a prefeitura. E para manter a sua imparcialidade, o vereador não pode ter esses privilégios pela prefeitura. Então, o vereador só pode fazer um contrato com a prefeitura que seja um contrato igual para todos, que ele não tenha nenhuma vantagem em relação aos demais. E também, a partir da diplomação, esse vereador não pode ter um cargo, função ou emprego remunerado, né? Inclusive cargos em comissão na prefeitura. É que o vereador tem que estar sempre com essa independência e imparcialidade para fiscalizar. Por isso, antes mesmo de assumir o cargo, já tem essas vedações. Aí, quando o vereador tomar posse, além daquelas proibições, ele tem outras proibições. Ele não pode ser proprietário, controlador ou diretor de uma empresa que goza em favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função remunerada. Então, imagina só, uma empresa que recebe um incentivo fiscal, que paga menos impostos,
para vir se instalar no município, tem o seu proprietário, controlador ou diretor eleito vereador. Ele vai ter que deixar a empresa para poder exercer o mandato. Não é permitido que o proprietário, controlador ou diretor de uma empresa que é beneficiada pelo município fique no mandato de vereador. Justamente porque também vai prejudicar a imparcialidade. Claro, porque se tem um empresário que é beneficiado pela prefeitura e ele é vereador, ele vai achar que deve favores à prefeitura e não vai exercer com independência e imparcialidade o mandato. Por essa razão, deve, então, também deixar essa condição. Então, ele até pode ser eleito, vejam só. O proprietário, o controlador ou diretor de uma empresa beneficiada pelo município pode ser candidato e pode ser eleito. Mas para ele tomar posse, ele vai ter que deixar a empresa. É isso. Também, desde a posse, não pode ocupar nenhum cargo em comissão nessas entidades, não pode patrocinar nenhuma causa que seja interessada. Por exemplo, se é um advogado que foi eleito vereador, ele não pode atuar em nenhuma causa judicial que envolva o município de Itapema. E também não pode ser titular de mais de um cargo ou mandato eletivo, só pode exercer a função de vereador. Então é isso, essas proibições bem importantes. E aquele vereador que infringir alguma dessas proibições nesses momentos, está sujeito à perda do mandato. Também perde o mandato o vereador que tiver o procedimento declarado incompatível com o decoro parlamentar. Essa é a chamada quebra do decoro parlamentar, que é uma hipótese de perda do mandato. Também o vereador que deixa de comparecer em cada sessão a terça parte, a 1/3 das sessões, salvo se tiver em licença ou omissão autorizada. Também perde o mandato o vereador que perder ou tiver suspensos os seus direitos políticos. Também nessa situação perderá o mandato. Quando decretar a justiça eleitoral e também se sofrer uma condenação criminal em sentença transitada em julgado, que é uma sentença definitiva da qual não cabe mais recurso, por crime doloso. O crime doloso é o crime intencional. Então essas são as situações de perda do mandato do vereador. E nós temos no artigo 18 situações que o vereador não perde o mandato. E a banca pode fazer uma questão na prova justamente misturando as situações que ele perde o mandato com as que ele não perde o mandato. E quando que o vereador não perde o mandato? Primeira situação, quando é investido no cargo de secretário municipal, secretário do Estado de Santa Catarina, por exemplo, ou ministro do governo federal, ministro de Estado. Então pode acontecer. O vereador é convidado para uma função de secretário municipal, ele aceita a função, ele não vai perder o mandato, ele vai ter que se afastar da Câmara, e ele vai se licenciar e um suplente vai assumir no lugar dele. E ele vai ficar atuando como secretário. Quando esse vereador não quiser mais atuar como secretário municipal, ele vai deixar a função de secretário e voltar para o mandato na Câmara. Então, o vereador que assume essas funções não perde o mandato, apenas se licencia. Também não vai perder o mandato o vereador que tem um problema de saúde e por motivo de doença se licencie da Câmara para tratar, então, da sua doença ou para tratar sem remuneração de interesse particular. Nesse caso, por no máximo 120 dias. Então, nesses casos, o vereador não perde o mandato. É muito importante comparar, porque é bem provável que a banca faça uma questão misturando as situações que ele perde, do artigo 17, com as que ele não perde, do artigo 18. Bom, e o suplente do vereador vai ser convocado em todos os casos de vaga ou licença, igual ou superior a 30 dias. Sempre que um vereador ficar 30 dias ou mais afastado, o suplente vai assumir no lugar dele. O suplente que é eleito junto com os vereadores. Quando a gente vota para vereador, os mais votados de cada partido vão entrar nas cadeiras da Câmara, vão ocupar a função de titular. E os que vêm logo a seguir na classificação, aqueles que não foram eleitos, mas chegaram perto, aqueles ficam como suplentes. E quando o titular está fora por 30 dias ou mais, o suplente é chamado para o seu lugar. Muito bem. Concluímos, então, mais um assunto aqui da lei orgânica. E o próximo assunto são as reuniões. Mas esse eu vou deixar para a gente trabalhar no próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo!